Agora, o nosso estúdio já começa a ficar com uma energia mais gostosa, né? Só de olhar, e tem uma explicação para isso, quando a gente olha para uma planta como essa, a gente muda por dentro, e quem vai explicar tudo isso e como essas plantas podem ajudar a purificar o nosso ar é ele, é o Randall. Que prazer estar aqui com você, Randall. Muito obrigado. Muito obrigada a você. Eu você. te agradeço. Vejo sempre as pautas que você faz aqui, uma melhor que a outra, eu adoro. É um assunto que eu gosto muito de falar, e eu tenho certeza que você vai gostar, porque para mim é algo que eu nunca tinha me dado conta, assim, no quanto as plantas podem ajudar a purificar, não só purificar, mas umidificar o ar da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho. Exatamente. Muita gente não percebe, e a planta ela acaba agindo ali sozinha. Ela, sem a gente perceber, ela continua fazendo a função dela de melhorar a temperatura interna, mas principalmente de ajudar a melhorar a qualidade do ar que a gente respira, porque além da poluição, que é muito nítida, principalmente em grandes cidades e agora até em pequenas cidades também. Muitos produtos que a gente usa em casa, produtos de limpeza, desodorante, detergente, verniz, tinta, todos eles, depois que a gente usa, a mesma madeira continua soltando, liberando gases que a gente não percebe, mas que são prejudiciais, principalmente a longo prazo. Então não é só a poluição dos carros, por exemplo. Então, não é só. Produto químico, quando a gente limpa a casa, produtos de limpeza, tudo isso influencia. Tudo continua liberando gases e são muito imperceptíveis. Então, mais ainda que a gente tem que valorizar as nossas plantas, colocá-las em abundância dentro de casa, sem preocupação, e mantê-las o mais saudável possível. Então, em relação à melhoria da qualidade do ar, quase todas elas têm um papel muito bacana e muito importante. Eu não ia conseguir trazer, infelizmente, não ia conseguir trazer tanta coisa para mostrar. Então, eu procurei focar nas que as pessoas devem ter em casa. Pelo menos uma dessas daqui, que são muito importantes, as pessoas vão ter em casa, vão identificar e vão começar a olhar com outros olhos para a planta, vão começar a... E de repente você já até tem essa planta em casa e você não sabe que ela está fazendo essa função aí. Então é legal você descobrir agora. E são plantas também comuns, né, Randall? Que você encontra facilmente. Eu acabei trazendo as clássicas, né? Então, começando pela espada de São Jorge ali no canto, por exemplo. Espada de São Jorge, gente, é muito tradicional, né? É muito tradicional e muito poderosa, não só para a qualidade do ar, mas também como energia de purificação que ela tem. Nem todo mundo acredita, mas muita gente sim, e ela tem esse papel bacana e importantíssimo. Então eu escolhi a espada, a samambaia, que é um outro... Samambaia. Olha, essa aqui é mini, né? Essa é uma mini samambaia havaiana. É muito fofa. E aí se você tem aquela grandona, ou quer ter aquela grandona, bem volumosa, melhor ainda. Melhor ainda, lembrando que a samambaia é uma planta que não gosta de vento e não gosta de sol. Então ela vai estar sempre... muita gente pergunta se poderia ter em varanda de apartamento, por exemplo. Não é bacana, porque normalmente em varanda vai ter bastante vento e em algum momento ou em uma boa parte do dia vai bater sol. Então não é recomendado. Então é ambiente interno, protegido de correntes de vento e protegido da luz do sol direta. Então um outro clássico é a jiboia, aqui no meio. Essa é a jiboia, que é linda. Também é aquela que fica geralmente suspensa. Como a samambaia, ela vai... caindo bonita. Normalmente sim. Eu trouxe até uma versão dela num terrário. Olha! Que foi fechado há uns meses, já tem uma etiqueta aqui com a... Foi fechado no dia 10/10/2018. De 2018, Olha então, que legal. Isso é pra gente ver. Claro que aqui ela não tem função nenhuma de purificar ar. Porque está tampada. Pra gente ver como é uma planta resistente e se ela tiver umas condições ideais de solo, principalmente, ela vai ter vida muito longa. Então a jiboia também, as pessoas gostam bastante, ela alegra o ambiente, purifica o ar e tem a versão dela, como você disse, pendurada, né, pendente. Certo. É uma planta bonita para usar como forração de canteiro também. Olha. Só que aí ela fica bonita à meia sombra. E como é esse ambiente? Embaixo das árvores. Então se você tem um canteiro, tem muitos prédios aqui, mesmo aqui na Paulista, que tem muitas árvores grandes e como é uma planta razoavelmente com preço barato, um preço bom, você coloca, ela começa a se espalhar ali, principalmente por conta da sombra e da umidade, e faz uma forração bonita. Bonita, divertida e que vai praticamente sozinha, ela não tem manutenção quase. Agora você está falando da energia, né, das plantas, eu acho isso muito legal e até comentei agora quando eu estava vindo para cá. Quando você olha para uma planta, causa algo
internamente na gente. Causa algo bom. Muito né? bom. O cérebro reage de uma maneira muito positiva com planta. Eu vejo isso. Eu tenho uma loja, né, com muita planta, com jardim vertical na entrada. Quando as pessoas entram, sem olhar para o jardim vertical que está aqui ao lado, elas param, respiram profundamente e falam, nossa, que lugar bom. Já dá uma sensação de bem-estar na hora. Que né? lugar bom para ficar. Então, ela nem viu que está aqui ao lado ainda um painel gigantesco. Depois que ela olha, fala, olha, Depois painel. que ela olha, ela constatou que... Tá vendo? Realmente. E as pessoas que não se ligam muito, falam, eu não tenho tempo, eu não gosto de planta. Eu sempre peço para as pessoas fazerem uma experiência. Coloca na sua casa, ali num canto, sem avisar ninguém, uma planta bacana. A pessoa pode passar por ela, mas o cérebro já captou, falou, opa, tem alguma coisa nessa sala que não tinha antes. E normalmente, quase mais de 90% dos casos passam a gostar daquilo e a querer mais plantas dentro de casa. Então, muito bacana. Ela faz uma função mesmo transformadora. Agora, como que a planta transforma o ar que está poluído em um ar bom pra gente? A planta, ela respira, né, Tá. e transpira. Então, principalmente durante a noite, a gente começou falando da espada, à noite ela capta esses gases poluentes, né, o ar poluído que está ali no nosso ambiente, na nossa atmosfera, e nesse processo de respiração, ela consegue transformar, como se ela transmutasse isso num ar mais puro. Entendi. Todas elas fazem isso quando fazem fotossíntese, quando respiram, mas algumas potencializam essa capacidade. Isso aí começou com um estudo da NASA, para você ter uma ideia Olha só. da seriedade do assunto, e porque antes era só as pessoas suspeitavam, achavam que por elas respirarem, conseguiriam fazer essa dupla função. Então, há uns 15 anos, a NASA começou um estudo bacana, inclusive mandando plantas para o espaço. Não tem nenhum resultado que você fala, nossa, é 100% de certeza, mas os indícios foram muito grandes. Então, a partir daí que começou a fazer essa relação mais direta da qualidade do ar interno com a presença das plantas certas. Agora, a gente ouve falar, na verdade eu ouço falar isso desde criança, que tem que tomar cuidado com plantas na hora de dormir, no quarto, em ambiente fechado, que de repente pode ser tóxica. É verdade ou não? Não é verdade. Que bom! É mito. Que bom! Eu também cresci ouvindo isso no interior, né? Então, fala. As avós falavam, nossa, tira toda a planta do quarto, porque elas respiram, vai ficar sem oxigênio à noite para respirar. Isso é mito, é uma lenda que foi se propagando. E hoje tem plantas, inclusive, que auxiliam na qualidade do sono. Aí é um outro assunto, porque são várias também, e tem umas que podem tornar a noite de sono mais agitada ou tornar a noite de sono mais tranquila. Entendi. Mas que elas têm essa função boa de purificar o ar dentro do quarto também e de acalmar. Então, quem tem criança muito agitada, ou a gente mesmo que já não é tão criança assim, mas tem um sono agitado, também precisa. Você consegue direcionar. É como se você fizesse umas correções no ambiente com a planta correta. Então, aí tem o formato de folha, influencia em energia, mas assim, é benéfico, pode ter, sem preocupação nenhuma, quarto, banheiro também é muito legal. Muita gente toma banho demorado, ou deixa o banheiro muito tempo fechado, então, tendo a planta ali, mesmo a jiboia, o lírio, você consegue um ambiente até... Num plano assim, num assunto mais astral, mais bacana, Entendi. mais leve, com ar melhor. E se eu sou muito apaixonada por plantas, eu quero encher a minha casa, todos os ambientes, de muitas plantas? Pode? Pode, você vai ficar uma pessoa muito mais feliz, mais equilibrada. Tem umas pesquisas que dizem que você nunca deve exagerar na quantidade de plantas. Ao menos que você seja alérgica ou tenha uma criança alérgica a algum tipo de planta, sim, você deve tomar algum cuidado, inclusive porque algumas plantas são tóxicas ao toque. Entendi. Não que elas exalem alguma coisa tóxica. Tá. Ao toque, mastigação. Pode dar alguma alergia, alguma coisa assim. Algumas delas. Tá. Então, se não for esse o caso, não tem moderação, não tem Entendi. número que limite a sua capacidade de ter plantas dentro de casa. Essa é a azaleia? Essa aqui é uma azaleia mini. Também é muito bacana, muito poderosa. Tá com uma florzinha já linda. Tá com uma florzinha linda. Eu acredito que as mais populares aqui sejam a samambaia, Tá. que a gente começou falando dela. O lírio, O lírio da paz, que é esse. que é esse. O antúrio e a jiboia, que é essa Tá. daqui.
E a espada também, né? E a espada também, que Espada todo sojada. mundo em algum ponto da casa vai ter. Tá. Principalmente quem se liga na questão da energia vai ter na entrada de casa, porque acha que quem chegar ali com uma energia um pouco atravessada, A planta já- vai absorver e a pessoa entra na sua casa mais leve. Então, independente disso, tem a purificação do ar também. Agora, para que a planta consiga trabalhar nesse sentido, deixando o ar mais puro, umidificar o ar, ela também tem que ter uma limpeza bem feita, né? Tem que ter. E essa limpeza, ela tem uma forma correta de ser feita. Tem uma forma correta. Principalmente, além da limpeza de folhas e flores secas e galhos secos, que você retira, né? Porque a planta ela não sabe que a flor ali está seca. Então ela continua mandando seiva e energia e trabalhando a todo vapor para alimentar uma flor que já está partindo. Quer mostrar pra gente como que faz essa limpeza? No caso das folhas, tem uma receita de vovó, que é muito antiga, que é usar o Adoro café. receitas de vovó. São as melhores, né? Por isso que São. funcionam, porque é sabedoria. Sabedoria. Que é o café coado, Tá. sem açúcar. O mais importante é que ele seja sem açúcar. Tá. Você pode usar borra de café diluída em água. Aqui a gente pegou um café que já estava coado Tá. para facilitar. Aí vai molhar pode até ser um algodão ou qualquer tecido bem macio, De algodão. de algodão de preferência. Tá. Ou mesmo um algodão. O próprio algodão. Aham. Tá. E a planta, você vê a folha dela tem um desenho Dá pra mostrar? como Aí. se fossem umas veias aqui. Então a gente vai respeitar esse desenho delas fazendo isso, por exemplo, e nunca esfregando ao contrário ou fazendo de qualquer jeito, como se fosse a pele da gente. Você não vai pegar um paninho e esfregar na sua pele, né, de qualquer maneira. Então você vem respeitando os riscos e as veias dela e vem limpando. Na mesma direção. Na mesma direção. Se precisar esfregar um pouquinho, você esfrega. Sempre com delicadeza, Sempre né? com delicadeza. Eu nunca imaginei que o café poderia ser o ingrediente para limpar a Aqui planta. ele tem de uma verdade. dupla função de dar brilho também à folha. Olha como muda, Essa na planta, hora. ela não está tão suja, mas dá para perceber que ela aqui também Olha tem a diferença. Né? Então, assim, não tem contraindicação, desde que o seu café esteja sem açúcar, senão você vai acabar criando um formigueiro no seu vaso em pouco Não tempo. vai dar Então, certo. não vai dar certo. Então, Muito legal, na que dica dúvida, bacana. na dúvida, é só pegar um borrifador ou um pano úmido com água, não Tá. precisa ter mais nada. O café é um plus que a gente coloca por conta do brilho. Pode borrifar a folha, posso borrifar aqui? Pode, Pode claro. borrifar tranquilamente. Pega o pano macio, né, o mesmo que você pode ter usado, e limpa normalmente, Só com água. só com água. É que o café dá o brilho, né? Então a gente gosta que elas fiquem mais... E isso protege também a planta e melhora a respiração dela e melhora esse processo que a gente quer de melhoria da qualidade do ar interno. Não importa o tamanho da planta, todas elas têm uma função estética, uma função de purificação, então não se incomode se a sua mini samambaia não ocupa tanto espaço, porque você talvez não tenha esse Tá. espaço, mas ela está ali tendo uma função estética e uma função de ajudar a melhorar a qualidade do ar que você vai respirar. Então, Muito bacana. Pode investir em qualquer tamanho de vaso, porque o ganho vai ser certeiro. Muito legal. Randall, já vou dar o serviço aqui, as informações, para quem quer te procurar. Você tem um canal, gente né, tem um canal no no YouTube, YouTube, que é muito legal. Ontem eu estava assistindo alguns vídeos, muito interessante essa questão da energia que você fala, Sim. das plantas também, é muito É legal. muito presente, né, a energia. Muito bacana mesmo, eu adorei falar sobre esse Que assunto, bom. aprender um pouco mais, né? Porque de repente a gente tem até essas plantinhas em casa, mas a gente nem sabe o quanto de coisas boas que ela está trazendo para nossa vida, isso né? aí. Agora você vai ter um olhar diferente, como você falou, para as plantas que você já tem e um estímulo para colocar mais plantas, encher, pode colocar no quarto, na colocar à sala, vontade. na cozinha, no banheiro, todo lugar. Posso só contar uma curiosidade muito Pode, rápida? claro. A gente sempre fala do antúrio, aqui, por exemplo, um antúrio rubro, ou vermelho, ou negro, e o lírio branco. Na verdade, essa parte que a gente chama e acha que é a flor é uma folha modificada. A flor dessas plantas é essa espigazinha, tanto aqui quanto no lírio. Isso é muito legal. Entendi. Não é toda essa parte, então. Não, isso é uma isso é uma folha, folha modificada modificada e a flor é Para só... proteger a flor e para esse atrair os polinizadores. Olha, Então que é legal. uma... Às Uma vezes uma curiosidade. flor tá diferente, É. não se preocupe. Isso é a folha e aqui é a flor que vai ter a Adorei. função de
Natureza é maravilhosa, natureza a gente perfeita. aprende sempre só coisas boas. Muito obrigado. Eu que Olha, agradeço o Randolph convite. Dêncio, ele é técnico em jardinagem, paisagista incrível. Tem uma loja sua também no interior de Tem São uma loja no Paulo, interior né? de Salto, que é Muito a Vila bacana. Nina, e o ó, canal. e vai no YouTube, exatamente. O canal é Vila Nina TV. Vila Nina TV. E a partir daí vai para Facebook, Instagram, que a gente está em Tá lá todas nas as redes sociais. Muito bacana, eu adorei de verdade. Muito obrigado Prazer pelo te convite. conhecer. Prazer foi meu. Obrigada. Eu que te agradeço.